Bom dia, alunos! O assunto trabalhado nessa aula de hoje vai ser sobre a Macedônia. A Macedônia se encontra na página 16 da apostila, esse assunto, né? E o que a gente vai tentar, nessa aula, vai ser passado para vocês a localização da Macedônia. Vamos conhecer também as principais características políticas, econômicas e sociais da Macedônia. Vamos analisar também a política expansionista, que foi iniciada pelo rei Filipe II, depois foi continuada por seu filho Alexandre. Nessa aula de hoje também nós iremos compreender o processo expansionista, que foi promovido por Alexandre, a gente destacando aí suas políticas que foram colocadas em prática, né, em todos os lugares que foram conquistados por ele. E também a gente vai compreender a cultura helenística como esse fruto de aproximação de diversas culturas, tanto orientais quanto ocidentais. Então, a gente vai ver essa aproximação dessa cultura. E a gente vai também estudar os macedônios, né? E conhecer também um pouco da sua localização. Observando aí o mapa, a gente pode ver que os macedônios, eles se estabeleceram ali ao norte da Grécia, vão construir um grande império que vai unir tanto o Oriente quanto o Ocidente, e um de seu legado foi a imensa biblioteca que eles ergueram na cidade egípcia de Alexandria, que foi muito importante para a história. E essa cidade ela vai se tornar um dos principais centros de ensino e de saber da antiguidade. Também a gente vai ver que no decorrer dos séculos, à medida que o tempo foi passando, isso vai guardar inúmeros conhecimentos da história dentro desse legado dos macedônicos, né? Só que para a gente entender um pouco dos macedônios, todo esse processo relacionado a eles, a gente vai ter que iniciar a nossa matéria abordando o contexto do mundo grego. Então, a gente vai ver o que tem a ver, né, o mundo grego com a Macedônia. Qual a relação desses dois povos? Bom, iniciando, falando como que aconteceu o enfraquecimento das cidades-estados gregas. Para a gente entender como que as cidades gregas, já que era um império grandioso, né, que conquistaram vários territórios, que tinha um comércio marítimo intenso, que conseguiram expulsar os persas de seu território, tinha um exército por terra fortíssimo, né, na cidade de Esparta, tinha os atenienses com o exército naval, toda a cultura e preparação para a guerra física dos gregos, como que chegou ao fim, né? A gente sabe que lá no século VI a.C., foi o auge do desenvolvimento cultural da cidade de Atenas. Foi quando eles atingiram o ápice, né? E também foi quando essa cidade ela vai exercer influência militar e também política sobre toda a Grécia. Então, Atenas tem uma importância muito grande aí. As outras cidades-estados gregas, lembra que elas estavam descontentes com a supremacia de Atenas, já que quando eles expulsaram os persas do território, as outras cidades-estados deveriam pagar tributos a Atenas para que elas se mantessem lá com o seu exército naval preparado, caso houvesse invasão de outros povos, né? Então formaram-se alianças entre as cidades-estados gregas e acabou envolvendo em conflitos entre elas, bem em toda a Península Balcânica. E dentre o conflito que mais se destacou dessas cidades-estados gregas, ou seja, uma guerra entre as cidades gregas, foi a Guerra de Peloponeso. Nessa Guerra de Peloponeso, ela aconteceu em 431 a.C. a 406 a.C., quer dizer, foi uma guerra longa, né? E ela ocorreu entre as duas ligas das cidades mais importantes, que eram Atenas e Esparta. As cidades de Atenas e Esparta, elas se tornaram rivais depois da expulsão dos persas. Por quê? Porque Atenas, quando terminou a guerra,
ela exigiu que as outras cidades-estados pagassem tributos a ela. Lembrando que, para expulsar os persas do território grego, Atenas e Esparta se uniram, lembram disso? Para expulsar os persas do território grego. Atenas tinha um exército naval, por mar era forte, e por terra tínhamos a Esparta. Então, eles resolveram se juntar, se unir, para expulsar os persas, o inimigo do território, né? Quando terminou, Esparta ela vai criar a Liga do Peloponeso, porque ela não queria que Atenas se destacasse, né? Se tivesse o prestígio da Grécia, se fosse a única que ia receber tributos, né? E ter todo o prestígio na Grécia. Então, Atenas também, ela vai reunir outras cidades-estados ali aliadas e vai formar a Liga de Delos. Então, o que que acontece? Voltando, Atenas, ela se junta com outras cidades-estados que eram aliadas dela e forma a Liga de Delos. Esparta se une com outras cidades-estados gregas que eram a favor dela e formaram a Liga do Peloponeso. Bom, foram anos de batalhas e a guerra finalmente terminou em 404 a.C. com a vitória de Esparta. Então, Esparta e Atenas brigaram, lutaram entre si para disputar o poder. Qual cidade seria mais importante? Atenas teve os seus aliados e Esparta os seus aliados. Então, foram anos de conflito dentro do próprio território grego entre as cidades gregas. A gente sabe que por terra, quem é mais forte? Esparta. Então, Esparta, ela acaba vencendo a guerra e tomando a supremacia na Grécia Antiga. Bom, então após essa vitória, Esparta ela tentou ali impor seus costumes, o seu modo de viver a outras cidades gregas. Então, ela queria comandar as outras cidades-estados gregas, que eram cidades independentes entre si. Isso vai gerar mais conflito ainda na Grécia. Então, lembrando, a Grécia, primeiro, ela teve que lutar para expulsar os persas do território. Já houve ali um enfraquecimento. Depois, tiveram conflitos internos contra as próprias cidades e estados gregas, até que Esparta vença, mas os conflitos continuaram. Aí, então, com o enfraquecimento dessas cidades-estados, com tanta guerra, estados com tanta guerra que o território grego passou, quem vai aproveitar dessa situação? Os macedônios. Eles sabiam que a Grécia estava enfraquecida, então era um ponto fácil para chegar e atacar o território. E é isso que eles vão fazer. Ali, esses povos macedônios que habitavam ali a região ao norte da Grécia, como vocês viram no mapa, está bem pertinho, encostado com a Grécia, eles vão aproveitar para expandir o seu território e invadir a Grécia. Então, em 338 a.C., o rei Filipe da Macedônia, ele conquista algumas cidades gregas. E a Macedônia, apesar de ser os conquistadores, né, eles que conquistaram essas cidades gregas, eles vão absorver muito da cultura grega. Mesmo eles sendo os dominadores, eles vão aproveitar e vão sugar, né, adquirir essa cultura grega. Ao invés dos macedônios impor a sua cultura aos gregos, eles que vão absorver a cultura grega.
Bom, então, dando continuidade, a gente sabe que os macedônios, então, eles invadiram o território grego, deixaram ali que permanecesse a cultura daquela região, da Grécia, e eles absorveram a cultura grega. Os macedônios, eles falavam grego, né? E eles, além de serem influenciados não só pela Grécia, mas por outros povos também, a corte da Macedônia ele estava localizada na cidade de Pela, e ali acabou formando o centro da arte e da literatura helênica, que era muito importante na época. E houve, assim, sucessivas mudanças de rei, várias sucessões monárquicas. E geralmente essas sucessões elas estavam aliadas a traições, a lutas sangrentas. E dentre essas traições e lutas sangrentas, Filipe II, ele, por exemplo, ele chegou ao poder no ano de 359 a.C. e ele tinha apenas 23 anos de idade. E com 23 anos de idade, né, para ele se tornar o rei, o que ele fez? Ele fez desaparecer. Ele desapareceu do mapa o legítimo herdeiro do trono macedônico, que era um sobrinho, né? E que teve que matar ali 3 irmãos para chegar ao poder. Só que após, quando Filipe II ele se torna imperador em pouco tempo, ele vai acabar ali com as disputas internas pelo poder. Dentro do seu governo, ele vai conseguir fortalecer o exército e também Filipe II, ele vai dar início a um processo com várias conquistas territoriais, né? Só que quando Filipe assume o poder, ele trouxe essas mudanças no poder. Só que no ano de 336 a.C., Filipe ele morre. E quem vai assumir o seu lugar vai ser seu filho, que era Alexandre Magno, que ficou conhecido como Alexandre o Grande. Ele vai tomar o controle de todos os domínios que foram conquistados pelo seu pai, Filipe II, e vai ampliar ainda mais. Então, vários territórios que foram conquistados pelo Filipe, o seu filho Alexandre vai conquistar ainda mais e vai ampliar o seu território. E é interessante que Alexandre ele vai ter o apoio de forças gregas. E eles vão juntos lutar contra os persas e vão derrotar também os persas. Foi outra invasão dos persas, né? Bom, quando os macedônicos vencem, né, com essa vitória, essas forças macedônicas, elas vão se avançar para outras regiões. Aí, no caso, elas vão para a Ásia Menor, vão chegar na Palestina. Então, vai assim, tornando um grande império. E é interessante que as tropas de Alexandre se dirigiram para o Egito. E eles conquistaram a terra dos faraós, eles conquistaram o Egito. Aí depois eles voltam para a Ásia Menor, entram na Mesopotâmia, quer dizer, várias regiões foram sendo tomadas pelos macedônicos, né? E ele conseguiu ali crescer. E quando ele assume, né, ele vai, esses territórios que foram conquistados por Alexandre, ele consegue conter o ódio, a rebelião de todos aqueles povos conquistados. Porque quando eles são conquistados, esses povos são dominados, eles tendem a ficar com ódio do país que dominou eles e tentam ali de alguma forma organizar rebeliões para poder expulsar o dominador, né? Mas ele conseguiu, ele conteve o ódio, ele conteve as rebeliões. Durante o seu domínio não houve rebeliões, as pessoas não tinham ódio deles, as regiões conquistadas. Por isso, ele vai proibir também, por exemplo, saque. O que é saque? Roubos, pilhagens pelas tropas macedônicas. Como assim? Quando um país, por exemplo, uma cidade, estado, domina outra, o que eles fazem? Eles roubam tudo dos povos conquistados. Alexandre proibiu, então eles conquistavam os povos, mas não roubavam eles. Deixava do jeito que estava, só tinha dominação política mesmo,
né? Não roubava, não maltratava esses povos, eles mantinham ali a cultura, né? E para evitar também assim o descontentamento entre os seus soldados, né? O que ele fazia? Em cada nova conquista, ele enviava missionários, ou seja, emissários. Esses emissários, eles providenciavam bebidas, alimentos, né? Faziam toda uma comemoração com esses soldados. Então, eles tinham ali uma festa depois de cada guerra. Após cada vitória, eles faziam uma festa. Isso agradava os soldados dele, né? Ele também, Alexandre, dentro da religião politeísta, ele fazia oferenda aos deuses a cada vitória, né? Como forma ali de demonstrar o respeito a todos aqueles povos conquistados. Então, Alexandre tinha uma tática de guerra muito boa. O que ele fazia resumidamente? Então, ele conquistava os povos, mantinha ali a cultura daqueles povos, não maltratavam eles, não roubavam, não saqueavam suas riquezas, para que eles não se revoltassem contra o seu domínio. Os seus soldados, após cada batalha, ele reunia esses soldados, faziam festas para eles com bebida, comida, ainda fazia oferenda aos deuses dos povos conquistados. Então ele tinha uma tática de guerra muito importante, que fazia com que ele pudesse ampliar os seus domínios e seus territórios sem nenhuma rebelião ali contra ele. E é interessante também que, apesar de todas essas estratégias que ele tinha de paz, né, de dominação desses povos conquistados, claro que não é fácil manter um número de povos tão grande, né, e um território tão grande, administrar tudo isso sozinho. Então, ele tinha a Macedônia, tinha vários territórios que ele conquistou para administrar. Então, mesmo mantendo a paz, né, na região ali, não era fácil, né? Então, acabou surgindo ali, aos poucos, por conta dele não conseguir administrar tudo, algumas revoltas ali dos povos vencidos, algumas rebeliões entre os próprios integrantes do exército. Então, toda essa história de Alexandre, ela foi registrada em documentos. Então, tudo isso, toda essa passagem, essa dominação que ele tinha por esses povos, algumas rebeliões que ele teve que conter, essa política de pacificação que ele tinha, tudo isso foi registrado em documentos, né? Você sabe que para administrar um império tão vasto como esse, não é fácil. Então, ele teve que estabelecer ali algumas formas de organização, alguns acordos, né, com aqueles povos conquistados. O que Alexandre fez? Em alguns lugares, ele instituiu uma administração sobre sua própria autoridade, ele que administrava pessoalmente, né? Em outros lugares, ele manteve aquele líder derrotado no poder, o líder daquela região que ele conquistou, ele manteve ele no poder, né? Ele vai, para facilitar também essa administração, ele vai fazer a divisão das províncias, que foi criadas por eles, pelos persas. Essas províncias vão receber o nome de satrapias, e ele nomeava algum dos seus generais para serem governadores dessas províncias. E Alexandre também ele vai aproveitar toda essa estrutura persa que eles conquistou o território, como as estradas, né, para poder fazer suas expedições. Então ele conquistava a região e aproveitava o que tinha ali, as estradas, a forma de governo. Para que não houvesse revolta, ele colocou o próprio líder daquele povo conquistado para continuar na liderança. Ele divide as províncias, ele divide o território em províncias chamadas satrapias, né? O seu líder é chamado de sátrapa. Então, além de táticas de guerra, Alexandre também tinha várias técnicas de administração. Outra coisa que ele fez para facilitar essa administração, ele criou, como vocês observam aí na imagem, uma moeda. A moeda única. Essa moeda aí de Alexandre, ela representando com touca do dragão de Eretz, ele sendo representado. Essas moedas hoje estão no Museu de Londres, né? Museu Britânico lá em Londres.
Então, para facilitar essas trocas comerciais, o que ele fez? Ele fez circular essas moedas aí que vocês estão vendo, né? Elas apresentavam ali o rosto do imperador. E também aproveitando toda essa estrutura dos persas, os macedônicos, eles vão integrar o comércio, que vai abranger essas terras, várias regiões, vai comercializar produtos de primeira necessidade, artigos de luxo, perfumes, especiarias. Tudo isso era comercializado por mercadores que viajavam por todo o território. Então, para facilitar o comércio, ele instituiu uma moeda única. Fica muito mais fácil. Por quê? Porque cada região tinha uma moeda diferente. Então, isso dificultava o comércio. Então, o que ele fez? Ele criou uma moeda única para circular em todo o território que foi conquistado por ele, para poder facilitar o comércio. Então, vocês observam aí o quanto ele era inteligente. A tática que ele tinha, tanto de política de dominação, né, de guerra, quanto a política administrativa e de guerra. Então, por isso que ele foi conhecido como Alexandre o Grande. Ele tinha uma tática exclusiva dele. E com isso, ele acaba difundindo a cultura helênica, né? Que são os macedônicos, são conhecidos como povos helênicos, por várias regiões. Nessa difusão da cultura helênica. Como que ele vai fazer isso? O que ele fez? Alexandre, além de todas essas táticas que a gente viu, política, econômica e de guerra, ele vai fazer com que a sua cultura, né, faz questão de difundir essa cultura para outras regiões. Então, ele vai aproveitar muito da cultura grega, porque ele absorveu muito, e aí ele vai fazer uma ligação, uma criação cultural em cima disso. O que ele cria? Ele cria centros de estudos, né? Nesses centros de estudos que Alexandre criou, tinha filósofos, matemáticos, astrônomos, tinha arquitetos, geógrafos, botânicos, médicos, ou seja, esses filósofos, matemáticos, essas pessoas, elas eram de várias partes do Império Macedônico. Então, ele reuniu essas pessoas, esses matemáticos, filósofos, de várias regiões, né? A gente também pode citar a cidade de Alexandria, que fica no Egito, a de Atenas, que tinha também dois grandes centros de estudos e difusão da cultura helênica. Então, ele foi muito importante nesse lado cultural. Por exemplo, as obras dos filósofos de Platão e Aristóteles chegaram aos cantos mais longes do império, graças a ele, que a função dele era difundir a cultura grega, tanto no teatro quanto na arte plástica da Grécia. Então, tudo isso foi favorecido por essa cultura de difusão, né, de todo o legado da cultura que eles tinham. Foram criados, então, esses centros de estudos. E Alexandre também, gente, ele vai estimular o casamento de seus generais com as mulheres da elite dos povos conquistados. O que é isso? É outra tática dele. Porque se as mulheres dos povos conquistados se casam com seus generais, elas são aliadas a eles, né? Era um artifício dele para que houvesse essa miscigenação cultural desses povos, porque ali os povos ligados entre si ficava mais difícil de rebeliões, né? Então esse império, todo esse império macedônico, ele vai atingir seu auge mesmo, grandes proporções territoriais, seu império, sua conquista nos anos de 334 a.C. a 323. Não vai durar muito tempo, né? Porque Alexandre ele vai morrer de forma prematura no ano de 323 e provavelmente acometido por uma doença chamada tifo. Depois vocês fazem uma pesquisa o que é tifo. Como o imperador Alexandre morreu muito jovem, ele não deixou um sucessor, quem vai disputar o controle do governo vai ser os generais macedônicos, que vão passar a disputar o controle ali das províncias desse império. Fato que vai acelerar a desintegração desse império, fato que a gente vai ver depois, certo? Um legado mais importante
os legados mais importantes deixados foi a Biblioteca de Alexandria. Depois eu quero que vocês façam uma pesquisa para conhecer mais sobre essa biblioteca, tá? E eu gostaria de falar para vocês que agora, a seguir, vocês vão ver um pequeno documentário, um videozinho que eu vou mostrar para vocês, falando dos macedônicos. Muito interessante, gostaria que vocês assistissem até o final, tá? Muito obrigado e fiquem atentos.